Queridos, é um prazer enorme estar aqui nesta manhã e desfrutar da companhia dos nossos colegas que estão desenvolvendo o trabalho do Senhor aqui nessa região tão bonita. Podem sentar-se, não? Eu vou me apresentar aos irmãos, porque muitos não nos conhecemos todavia, né? Eu sou pastor na Igreja Batista em Sevilha, na Espanha, e estamos no ministério há 43 anos. Há 43 anos Deus me deu o privilégio de ser ordenado ao ministério, e minha esposa e eu estamos desenvolvendo o nosso ministério em várias partes. Começamos aqui no Brasil durante um tempo, pelo menos uns 5 anos ou 6 anos aqui no Brasil, e depois Deus nos mandou para outros países. Fomos para Portugal, para Paraguai primeiro, Paraguai no ano 75, depois fomos para as Ilhas dos Açores, ali ficamos alguns anos, depois fomos para Portugal continental, onde também estivemos outros anos crescidos, e finalmente estamos na Espanha, né? Já levamos na cidade de Sevilha 16 anos, estamos trabalhando ali, recuperando, revitalizando a igreja. Gostei da expressão dos irmãos nos aqui, né? Revitalizando a igreja. E eu sou filho de pastor, nascido e criado no Evangelho. Eu sou irmão de pastores, cunhado de pastores, primo de pastores, tio de pastores, e sou pai de 4 pastores. Pai de 4 pastores. O meu filho mais novo, que já tem 38 anos, ele é pastor na África, ele é missionário na África, já é pastor há 19 anos, que está 18 anos, que está na África, está como pastor e é missionário no Cabo Verde. O terceiro filho é pastor, tem cerca de 40 anos e está como pastor no Chile. Ele é missionário no Chile, é professor do Seminário Teológico Batista de Santiago do Chile, professor de hebraico, professor de Antigo Testamento, etc. E ali está com a sua família, fazendo o trabalho do Senhor, também pastor de uma igreja. Depois nós temos a nossa filha, que está nos Estados Unidos, com a sua família. Eugênio é um pastor americano, infelizmente que não é um pastor alemão, é um pastor americano, e ela é professora na universidade, é ministra de música da igreja, né? E nós temos o nosso filho maior, o mais velho, tem 44 anos já, ele é pastor em Curitiba, e dirige um Instituto de Preparação de Homens Públicos. O seu instituto trabalha o caráter do homem público baseado na Palavra de Deus. O texto básico dele, do seu trabalho é este: e se Jesus fosse prefeito, né? E se Jesus fosse prefeito? Então ele toma isto e delineia o caráter, a conduta, o perfil do político segundo o coração de Deus. E tem ajudado muito a muitos vereadores, deputados, etc., que formam parte do seu instituto. Assim nós estamos, minha esposa e eu, estamos na Espanha sozinhos, né? Sozinhos. Já levamos muitos anos sozinhos. E Deus nos tem abençoado muito ao longo dos anos. Eu sou avô de 9 netos. Mas os meus netos maiores, pelo menos os 7 netos maiores, já tomaram a sua decisão também para o ministério missionário. Estou muito contente porque os 2 maiores já estão na faculdade, a maior já está na faculdade, preparando-se para entrar para o seminário depois, e o neto de 17 anos já está fazendo o curso de preparação para entrar no seminário para estudar, porque quer ser missionário também. Assim que estamos muito contentes, todos os netos convertidos, salvados e redimidos por Jesus, né? E a nossa família é uma família que Deus separou para a obra do ministério. E eu sou um pastor não porque as circunstâncias da vida me colocou aí, não. Eu sou por paixão, né? Por paixão. Eu digo sempre que amo, que faço aquilo que amo para não precisar trabalhar, né? Porque o ministério para mim não é trabalho.
é um desfrute, é uma bênção, é um privilégio, é uma honra realizar o trabalho do Senhor. E eu faço com alegria, com entusiasmo e gosto realmente do que faço. E quando uma pessoa ama o que faz, obviamente que vai dedicar todo o seu tempo àquilo que faz. E eu entendo que o pastor, para obter algum êxito no ministério, ele precisa aprender a amar a Jesus com loucura. Menos que loucura não vale. No ministério não vale. Amar a Jesus com loucura, porque um só vai fazer loucuras por Jesus se o ama com loucura. Se o ama com loucura. Não sei se os irmãos já leram alguns livros de história de missões, e nós encontramos que todos aqueles que realmente amaram a Jesus com loucura dedicaram a sua vida totalmente à pregação do Evangelho, seja onde seja. O Senhor tem sempre os homens para os lugares certos. O Espírito Santo, que é o responsável por manejar e por desplaçar os obreiros de um lado para o outro, é Ele que é o responsável por isso. Ele vai nos levar aonde Ele quer, né? Aonde Ele quer. Estes dias eu estava pensando, interessante, a minha família, os meus filhos, os meus primos e meus irmãos, etc., foram pessoas que Deus separou para exercer o ministério aqui no Brasil, né? E a nós nos separou para exercer o ministério em outros lugares. Tudo isso porque Eles sabem quem deve estar aqui e quem deve estar ali. Aqueles que devem estar na retaguarda segurando as cordas para que outros possam descer as vidas lá na frente. Então isso é o que passa muitas vezes. Nesta manhã eu vou tratar de um assunto com os irmãos que é muito comum, muito normal, é aquilo que é o nosso pão nosso de cada dia. Mas eu soube que os irmãos estão se preparando para uma campanha de oração, né? Uma campanha de oração. E ontem, hoje é martes, não? Hoje é, como é terça. Então, domingo passado, pela manhã, nós apresentamos este estudo ali na primeira igreja batista de Bauru, que é sobre oração. Esse é o que nós vamos tratar nesta manhã. O apóstolo Paulo escreve de uma maneira magistral. Eu sou um dos grandes admiradores do apóstolo Paulo, por causa da sua capacidade, da sua inteligência, da sua clarividência das coisas espirituais. Uma pessoa que realmente soube discernir com clarividência o que Deus queria transmitir a nós ao longo dos anos. Ele escreveu cartas extraordinárias, profícuo escritor, abundante em tudo o que fazia e com uma clareza meridiana para que possamos entender as doutrinas básicas do cristianismo de Jesus. É extraordinário ler Paulo. E Paulo escreve com esta expressão aos crentes de Tessalônica. Aos crentes de Tessalônica. Não faz muito tempo estivemos ali em Tessalônica para ir conhecendo os lugares por onde Paulo passou e desfrutar um pouco daquele ambiente tão gostoso, não é? E pensar que por ali estavam os homens de Deus no primeiro século fazendo aquilo que hoje serve para nós de base para a nossa própria fé. E ele começa dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de contar um pouco da nossa experiência com os nossos filhos, com a nossa família. Eu acho que a vida pastoral é muito absorvente, especialmente quando nós decidimos dedicar nosso tempo total e absolutamente ao Senhor. Então isso significa que muitas vezes corremos o risco de roubar aos nossos filhos a alegria de uma convivência mais íntima conosco. E isso significa que corremos o risco de perder os nossos filhos. Eu vejo que muitos pais, muitas vezes, muitos pastores perdem os seus filhos pela ausência em casa. Nós temos um pastor auxiliar em Sevilha, que é um espanhol, e agora estamos tratando dos seus filhos, tratando deles também, porque os filhos se afastaram do Evangelho exatamente por ausência do pai em casa. E é preciso que tenhamos sabedoria e discernimento para que possamos entender que nós não somos, em primeiro lugar, não podemos ser pastores, somos pais.
Se nós não dermos o nosso tempo à nossa família, corremos o risco de perdermos. Uma das coisas que sempre tive no meu coração, desde a idade de 17 anos aproximadamente, é que deveria dar prioridade à educação dos meus filhos, porque do que me vale salvar os filhos dos outros e perder os meus? Eu sempre digo aos jovens o seguinte: é mais racional e cristão não ter filhos do que tê-los e não conduzi-los a Jesus. É mais racional e cristão não ter filhos do que tê-los e não conduzi-los a Jesus. Por quê? Porque de um ventre santo os ventres santos não podem produzir almas para povoar o inferno. Os nossos ventres devem produzir almas para povoar os céus. E corremos o risco de produzir almas para povoar o inferno, não tanto por outra razão, senão pela nossa negligência e a nossa falta de cuidado em dar atenção à nossa família em primeiro lugar. O nosso primeiro campo missionário deve ser a nossa própria família. E enquanto não levamos os nossos, a minha visão pessoal é de que a responsabilidade de levar os filhos a Cristo deve ser do pai. E com essa consciência, porque a adquiri dentro da minha própria casa, então com essa consciência é que eu tive o privilégio de chamar os meus filhos, de orar com eles, de apresentar-lhes o plano de salvação, orar com eles para que aceitassem a Cristo, depois discipulá-los e depois batizá-los, casar-los e etc. Tudo foi feito, e ordenação também, tudo. Mas tudo isso devemos começar com a oração. Muita oração, para que Deus possa salvar e preservar e salvar a nossa família. Então isso é o que nós pensamos basicamente. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve este texto, o que ele está dizendo é que nós temos que a oração para a nossa vida tem que ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Não é necessário, e ele não está propondo aqui, que nós nos coloquemos dentro de uma habitação, dentro de um quarto, ou dentro de uma sala, ou mesmo no nosso gabinete, seja em casa, ou seja na igreja, e passemos o tempo todo de joelhos orando ao Senhor. Porque isso seria, desde o ponto de vista, se fizéssemos isto, somente isto, seria muita responsabilidade, porque temos que atender muitas coisas na vida, né? As emergências da vida são muitas. E então encontramos esta palavra de Paulo: orai sem cessar. Isso significa que a oração deve ser um estilo de vida. Isto é, eu estou dentro do meu carro, eu estou conversando com meu pai. Eu estou no meu gabinete, eu estou conversando com meu pai. Eu estou dentro do meu quarto, estou falando com meu pai. Eu estou dentro do banheiro, estou falando com meu pai. É um estilo de vida. Orai sem cessar. Isto é, contato direto com o Senhor, para que possamos desta maneira receber dele as orientações necessárias para marcar o rumo do nosso dia a dia. Hoje nós vamos tratar deste assunto, sobejamente conhecido pelos irmãos, mas queremos dar um enfoque um pouquinho diferente. Então vamos começar. Aí diz, pode passar, a importância da oração na vida dos filhos de Deus. Na vida dos filhos de Deus. Esse vai ser o nosso assunto. O texto diz assim: e apartou-se deles cerca de 1 tiro, e pondo-se de joelhos, orava. Esta expressão está em negrito aí, está em outra cor, porque nós vamos tratar deste tema um pouco mais à frente. Oração de joelhos, Jesus pondo-se de joelhos. Esse é o exemplo do nosso Salvador, nosso querido Salvador. O apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 14, ele diz que ele se põe de joelhos para interceder para pelas igrejas. Também encontramos a experiência de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos eles de joelhos, dobrando-se diante do Senhor, para que desta maneira pudessem conversar com o seu Pai Celestial. Mas ontem a primeira igreja batista de Bauru tem este ano como tema geral avivamento, né? O avivamento. Então, nós pusemos aqui o tema que eles escolheram: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Esse texto é muito bonito e tem muitas lições práticas para a nossa vida que estão aí embutidas.
E isso aí seria muito bom, que cada um de nós pudéssemos realmente extrair as lições práticas que encontramos aí, dentro do contexto histórico da época, e conhecendo um pouco da história de Judá, desde Ezequias, pelo menos desde Ezequias até chegar o tempo de Joaquim. E os irmãos vão encontrar coisas lindíssimas neste texto. Vamos passar. O que vou apresentar aos irmãos agora é algo fascinante de verdade. Mas há um detalhe: este foi um PowerPoint que eu recebi por e-mail. Então eu fiz os ajustes, a aplicação para aquilo que nós queremos estudar nesta manhã. Eu quero dizer-lhes também que esse PowerPoint já está nesse ordenador aqui, nesse ordenador. Depois, se o irmão quiser, pode pegar e pode levar para a sua casa, pode pedir ao pastor da igreja e ele pode mandar por e-mail para o irmão, se o irmão quiser depois usar. Então, aí está. Este é realmente fascinante. Observem só que coisa linda. Quando eu vi isto. Pode deixar a música aqui para mim. Volta um pouquinho. Pode voltar. Sim, à frente. Aí, veja só, irmãos, eu estive fazendo um estudo do cosmos para conhecer um pouco quando fiz uma série de estudos bíblicos na minha igreja em Sevilha. Então fui investigar e estudar pormenorizadamente tudo que encontramos no universo. E é uma coisa deslumbrante de verdade a criação de Deus. É uma coisa deslumbrante. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o nosso tempo é muito curto e aqui há muita coisa que dizer. Veja o tamanho da Terra com relação a Vênus, a Marte, a Mercúrio e a Plutão. Vejam só o tamanho da Terra. Veja que coisa, como a Terra é grande. É grande. Tomando esses outros planetas como um padrão. Agora, o seguinte. Vejam só quando pensamos em Júpiter, Saturno. Olha a Terra como já diminuiu. O tamanhozinho da Terra. Pequenino, não? Já diminuiu muito. Por quê? Porque Júpiter é muito maior que a Terra. Agora, vejam só o que vem a seguir. Olha o tamanho do Sol. Onde é que está a Terra? Olha o tamanho de Júpiter com relação ao Sol. Olha o tamanho, que coisa impressionante o tamanho do Sol. Não é? E a Terra já está diminuindo. Então, siga, por favor. Aqui. Está ótimo. Olha a Terra aqui. Está vendo a Terra? Com relação ao Sol. Então, já aumentou muito, de verdade. Né? De verdade. Agora pode passar o seguinte. Eu creio que com isso já podemos avaliar a importância do ser humano. Mas além do nosso Sol ainda tem outro grande universo. Vejam só que coisa linda. Agora vamos pensar em Arturo. Vejam só. A Terra não é visível já não se encontra a Terra. Já não se pode ver a Terra desde o ponto de vista de Arturo. Agora vejam só. Arturo veio para baixo. Né? E agora está Antares. Olha o tamanho. Bom, já se perdeu a Terra. Agora vejam só. Dentro daquele pequenino planeta chamado Terra, esse pequenino planeta, por exemplo, ele está aqui. Os irmãos estão vendo o planeta aqui? Não dá para ver, né? Mas dentro desse planeta, nós temos 7 mil milhões de pessoas, ou 7 bilhões de pessoas dentro de dentro. Tem 7 bilhões de pessoas. Agora, dentro de 7 bilhões de pessoas, vejam só, dentro aí de 7 bilhões de pessoas, tem um homem chamado Antônio, um homem chamado Joaquim, um homem chamado Pedro, um homem chamado qualquer coisa, que pode, com seus joelhos, mover o coração do Criador desse mesmo universo. É impressionante. Vejam só, irmãos, Ele nos deixou um instrumento para que pudéssemos usá-lo e mover o seu coração, o coração do Criador do universo, que se chama a oração. A oração é este instrumento que nós temos à nossa disposição. O irmão pode mover aí para mim, pastor? Obrigado. Obrigado. O que é oração? Cada um de nós tem a sua definição de oração.
Se eu perguntar aqui qual é a sua definição de oração, o irmão poderia dar-me a sua definição e todos nós teríamos definições diferentes. Eu já li muitos livros sobre oração e tenho várias definições de oração. Até coloquei algumas delas aí. Mas a verdade é que a oração para nós é sem dúvida um instrumento que temos à nossa disposição para mover o coração de Deus. Agora, seguindo, vejam só o que nós encontramos. Oração é conversação com Deus, é conversa com Deus. Conversa com Deus, mas uma conversa tão direta, tão inflamada, tão convincente, que é capaz de mudar inclusive os desígnios de Deus. Os desígnios do Criador, do Senhor de Senhores, Rei de Reis, o dono do universo, são os caras. A oração pode mover o coração de Deus. Eu sempre brinco quando falo sobre isso aqui. Quem é o pai da liquidação? Quem é o pai da liquidação? Da ideia da liquidação? Abraão começou quando Deus vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz o quê? Pai, se tiver 50 pessoas ali, o senhor vai destruir? Ele diz: 50 não destruirei, por amor aos 50. Aí Abraão diz: e com 45? E aí começou o processo da rebaixa. E com 45, Senhor? Aí ele dizia: com 45 não. E com 40? E com 35? E foi baixando, foi diminuindo, até que chegou a 10. E Abraão ficou um pouco envergonhado. E a Bíblia diz que Deus se foi e Abraão voltou ao seu lugar. Mas o pai da rebaixa, da liquidação, é Abraão. Ele que começou tudo isso. Agora as empresas usam muito, né? Mas na verdade Abraão que começou. Agora vejam só, vamos voltar atrás. Se quiser tirar a música, eu vou tirar isso. Então vejam só, a oração. Não, volta atrás, querido, volta atrás. Aí está. Em Gênesis capítulo 18 está a história de Abraão. E o mais impressionante é que Deus estava disposto a mudar o seu projeto de destruição de Sodoma se realmente tivesse 50 pessoas ali. Mas nada. Mas há um caso, e se buscarmos na Bíblia encontraremos outros. Há um caso muito específico, quando o Senhor mandou Isaías para conversar com o rei Ezequias. Não foi? Mandou para falar com o rei Ezequias. O que aconteceu? O rei Ezequias era um homem extraordinário. A Bíblia diz que Deus o colmou de riquezas, de fama, de glória, pela sua fidelidade a Deus. Então, um dia qualquer, o Senhor disse a Isaías: vá à recâmara do rei e avisa-lhe que se prepare, porque ele vai morrer. E a Bíblia diz que Isaías entrou, conversou com o rei, falou com ele. Ezequias teve um choque. Disse: caramba, vou morrer. Estava tão acostumadinho com a vida de rei, né? E de repente recebe a fatídica notícia de que vai morrer. Então o que aconteceu? Nesse momento, quando Isaías se retira da recâmara, e antes que Isaías chegue ao pátio do palácio, ele volta o seu rosto para a parede e começa a clamar ao Senhor: Senhor, mas justamente eu, que tenho sido fiel permanentemente contigo, Senhor, e agora o Senhor me manda essa notícia, e começa a chorar. Mas ele começa a argumentar com Deus. E Ezequias tinha razões sobejas para argumentar com Deus fortemente. Por que ele argumentava com Deus? Baseado na sua fidelidade diária para com Deus. Um rei que conduziu o seu povo a uma vida de relação íntima com o Senhor, promoveu reformas e restauração de vidas e tantas outras coisas. Então ele podia argumentar com Deus, porque eu tinha vida. Ele pôde argumentar. E então Deus teve piedade de Ezequias, mudou seus desígnios, mudou seus planos, e disse a Isaías: volta lá e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos. E lhe deu mais 15 anos. É verdade que nesses 15 anos nasceu o seu filho chamado Manassés, que governou Judá 55 anos. Foi péssimo rei durante a maior parte do tempo. Só se arrependeu e só voltou-se para Deus no final da sua vida. Manassés reconciliou-se com Deus no final da sua vida. Mas durante praticamente toda a sua vida, ele foi um mau rei. Mas Deus mudou os seus desígnios. Pode mudar. Oração. Pode mudar. Pode mudar. Isso. Pode dar um mais. Oração é o amor em ação e de joelhos.
E a intercessão é o amor apaixonado. Apaixonado. É o amor apaixonado em ação de joelhos. Uma coisa é oração, outra coisa é intercessão. A oração é quando nós oramos e apresentamos ao Senhor os nossos próprios assuntos. É a minha conversa sobre a minha vida com meu Deus. Então, eu tenho momentos, e sempre, quase sempre, eu tenho muitos assuntos para tratar com Deus, que são meus assuntos privados, meus assuntos particulares. Então, o que eu faço? Dobro os meus joelhos e começo a conversar com Deus sobre a minha vida. Isto é oração. E temos necessidade de fazer isso a sós com Deus. A sós. Por quê? Porque há determinados temas que nem a esposa, nem o marido, nem os filhos devem saber. É assunto que eu tenho que conversar só com meu pai. Por isso temos que separar o nosso tempo para estar a sós com Deus. Porque estando a sós com Deus, e no lugar onde nós podemos chorar, gritar e pelear e batalhar com o Senhor, este é o momento meu de oração. Agora, quando eu começo a orar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos membros da minha igreja, pelas pessoas necessitadas, eu estou intercedendo. Então eu ocupo o lugar da pessoa diante de Deus e falo com Deus por ele. Então é o momento da intercessão, quando você vai apresentar diante de Deus as vidas daqueles que lhe são queridos, seja a sua família ou não forme parte da sua família, mas você quer apresentar diante de Deus essas vidas. Então isso é intercessão. Agora, para que a pessoa possa interceder de verdade diante de Deus, ela precisa conversar com Deus de maneira apaixonada. Se um pai tem um filho que está metido nas drogas, ou metido na criminalidade, ou em qualquer outra situação vexatória, e ele quer recuperar o seu filho, o que ele faz? Ele se dobra diante de Deus e chora desesperadamente pela recuperação do seu ser querido. Não é assim? É assim. Então essa é a verdadeira intercessão. Então, quando nós queremos interceder pela evangelização da cidade de Bauru, nós teremos que orar, mas orar como se estivéssemos sentindo as chamas do inferno em nosso próprio corpo. E se intercedemos desta maneira, Deus vai ouvir a nossa intercessão. Mas se nós oramos simplesmente e falamos, Senhor, salva Bauru, e estamos aí tomando um cafezinho, conversando, etc, não nos concentramos e não começamos a sentir de verdade o que significa a perdição no inferno, as chamas do inferno que vão estar acesas durante a eternidade e que os nossos vão estar sofrendo durante a eternidade. Então, quando começamos a pensar nisso e oramos com o coração diante de Deus, que é o amor apaixonado em ação, então aí Deus vai nos escutar. Vai nos escutar. Interceder exige paixão para ser atendido. Agora, se o irmão quer, simplesmente para desincumbir-se, desencargo de consciência, o irmão diz para o irmão, ora por mim, pastor. Da maneira como ele diz na porta, ora por mim, pastor, é a maneira como você vai. Ora, você vai interceder. Se ele chega chorando, desesperado, diz, pastor, por misericórdia, pastor, ora por mim. Aí você já leva a coisa de outra maneira. Opa, a situação está grave. Então aí você vai chorar diante de Deus por ele. Então aí é a intercessão. Agora, orar, queridos, é entrar no coração de Deus para discernir, descobrir quais são os seus desejos, quais são os seus projetos, quais são as suas determinações para a nossa vida. Sabe, irmãos, para tomar uma decisão qualquer na nossa vida como pastores, não deveríamos tomar nenhuma decisão sem consultar primeiro nosso Pai. Tiago diz o seguinte, que alguns dizem assim, amanhã eu vou para a Espanha, e lá eu vou comprar, eu vou vender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Tiago diz assim, não pode fazer assim. Tem que dizer, se o Senhor quiser,
Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Queridos, a nossa vida precisa ser assim. Mas nós estamos tão acostumados, quando alguém nos convida para fazer alguma coisa ou para ir a algum lugar, estamos tão acostumados a dizer assim: está tudo bem, vou. Sequer perguntamos ao Senhor se Ele quer que vamos ali. Sequer. Mas a vida de intimidade com o Senhor vai nos induzir a consultá-lo a cada momento, a cada minuto em nossa vida. Para que possamos ter êxito no nosso ministério, é preciso estar consultando constantemente ao Senhor. Por isso Paulo diz: orai sem qualquer pergunta que se faça, qualquer convite que se faça, eu tenho que falar com meu Pai. Como muita gente está ao nosso redor sempre, então eu tenho que estar em constante oração. Sim. Agora veja só, orar, pode bater lá mais? Orar é expor-se diante de Deus, é abrir-lhe a porta da alma, permitir-lhe incluso um exame da nossa vida íntima. Isso é orar. Quando você se põe diante de Deus, Deus tem os seus olhos perscrutadores, e Ele vai observar cada canto e recanto do seu coração. Com Deus não podemos esconder nada. Os maus pensamentos que passam pela nossa cabeça, o mau pensamento contra um, contra o outro, etc., o ciúme e tantas outras coisas, Deus conhece os pormenores da nossa mente. Então, quando nos colocamos diante de Deus, temos que estar dispostos a deixar que os olhos perscrutadores de Deus examine todos os rincões da nossa mente e do nosso coração. Eu penso que essa é uma das razões por que poucas pessoas gostam de orar, porque não querem expor-se diante de Deus. E se uma pessoa não está disposta a expor-se diante de Deus, se você está com alguma coisa no seu coração que não quer que ninguém saiba, então não ore, caladinho. Porque a hora que você dobrar os joelhos, vem os olhos de Deus começam a dizer: você está mal, está mal aqui, está mal ali. Durante muito tempo, eu tinha diversas definições de oração. Até que um dia eu tenho o hábito de levantar pela madrugada para orar. Hábito de vida, já adquirido, já desde sempre. E então, orando, cada vez que eu vou diante do Senhor, cada dia levo um caderninho e vou apontando aquilo que o Espírito vai me dando, vai me ditando. E eu pedia para o Espírito uma nova definição de oração. Eu dizia: dá-me uma nova definição de oração. Eu já sei que oração é isso, que oração é aquilo, que oração é aquilo outro, etc, tal. Mas dá-me uma nova definição de oração. Aí o Espírito Santo me deu uma nova definição de oração. E eu comecei a escrever com os olhos fechados, fazendo ali uns garabatos, uns rabiscos, escrevi. Quando abri os olhos e li, eu disse: mas o que é isso? O que isso quer dizer, Espírito Santo? E aí, naquele momento, o Espírito Santo me fez recordar uma cena que eu tinha visto na televisão quando eu era criança, 1963, criança. Já tinha alguns anitos, né? Em 1963, 62 mais ou menos, quando John Kennedy estava no salão oval da Casa Branca, preparando-se para uma reunião muito protocolar. Ele ia receber as credenciais dos embaixadores acreditados nos Estados Unidos, os novos embaixadores. Então, os embaixadores iam levar os seus documentos e apresentar ao presidente. E era uma reunião muito importante. E então, era praticamente impossível que alguém entrasse naquele salão sem a autorização expressa do presidente. E para chegar a entrar, teria que passar pelo serviço de segurança da Casa Branca, que já naquele tempo era muito rigoroso, porque se tratava do homem mais poderoso do mundo naquela ocasião. Os irmãos sabem, quem tem os cabelos brancos como os meus, sabem de quem eu estou falando. Kennedy era o homem mais poderoso do mundo, chegou a ser o homem mais poderoso do mundo. Então, enquanto ele estava se preparando, de repente, alguém abre a porta daquele salão e entra correndo pelo salão e chega aqui na mesa do presidente, abre uma portinha, que a mesa do Kennedy tinha uma portinha por causa de um cachorrinho que ele tinha, para ele deixar o cachorrinho entrar e sair na mesa dele. Então, entra correndo, abre a portinha da mesa
entra por debaixo, senta no colo do presidente, pega uma caneta e começa a fazer rabiscos. Sabe de que eu estou tratando? John, que teria naquele tempo 2 anos de idade. 2 anos. Agora, por que John pôde abrir a porta sem autorização de ninguém? Pôde entrar correndo naquela reunião tão protocolar e entrar e sentar no colo do homem mais poderoso do mundo. Por quê? Porque quem estava sentado naquela cadeira era o papai. Não era o homem mais poderoso do mundo, era o meu pai. Então ele podia fazer isso. Não precisou passar pelo serviço de segurança da Casa Branca, não precisou receber uma invitação especial do presidente. Ele simplesmente abriu a porta e entrou. Por quê? O homem que estava sentado naquela cadeira era o papai. Quando o Espírito me fez lembrar disso, então o Senhor podia entender a definição que ele deu. Oração, audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Quem está sentado naquele trono não é somente o Criador dos céus e da terra e do universo. Não é simplesmente o Rei dos reis. Não é só o Senhor dos senhores. Ele é tudo isso, mas por em cima de tudo, Ele é o meu Pai. Amém. Ele é o Pai. Se Ele é o Papai, eu posso entrar na sala do trono a qualquer hora do dia ou da noite e apresentar-lhe as minhas situações, sejam quais forem, apresentar diante dele, porque o meu Pai está disposto a atender-me a qualquer hora do dia ou da noite. O meu Pai não é um rei como Davi, que levou 2 anos para receber um filho. Não, o papai está ali sentado. A hora que eu quiser, eu posso abrir a porta da sala do trono, sem passar pelo serviço secreto, serviço de segurança dos céus, sem receber nenhum convite especial, e possa acercar-me a ele e entrar, se for necessário, entrar por debaixo da mesa, sentar no seu colo, e ele não está com um chicote na mão. A ideia que as pessoas fazem de Deus, muitas vezes, é um velhinho barbudo, com barba grande, que está sempre carrancudo e disposto a chicotear. Não é assim. Não é assim. Eu não fui assim com os meus pais, com os meus filhos. Seguramente o irmão também não é assim com os seus filhos. Trata com todo carinho, todo amor, está disposto a escutar, pois assim é o meu Pai, assim é o seu Pai. Quando eu piso no risco, quando eu piso na bola, ele me põe no colo e diz assim: meu filho, não é por aí, não é por aí, é por aqui. Faça isso, faça aquilo. Nós temos uma intimidade muito grande, sabe por quê? Porque faz 61 anos que eu fiz dele o meu pai. Faz 61 anos este ano que eu pedi a Deus para que ele se convertesse no meu pai. E nesses 61 anos que nós temos de convivência, eu sei como ele me trata a mim, com todo carinho. Então, oração é audiência privada com o Pai, na sala do trono da graça. Mas Ele é o meu Pai e Ele é o seu Pai. Há uma coisa impressionante: o meu Pai não recebe as pessoas em audiência coletiva. Não. Ele só recebe cada um. O tratamento dele é individual. É individual. Então, cada pessoa precisa acercar-se a ele. Cada um tem o direito de conversar com ele. A fila pode estar como estiver, mas ele tem tempo para todos. A verdade é que ele vai atender cada um de nós. Não atende coletivamente. Não. Sim. Nós temos o exemplo dos discípulos de Jesus. O que é que os discípulos pediram a Jesus? Ensina, Pai, Senhor, ensina-nos a orar. A mim me impressiona esse pedido dos discípulos. Por quê? Igual aquela história dos 3. Era um judeu, era um árabe e era um americano. Ou um brasileiro. Era um brasileiro. Um judeu, um árabe e um brasileiro. Aí diz que o Senhor perguntou ao brasileiro: o que você quer? Ele disse: eu queria todo o ouro e a prata do mundo. Aí
o Senhor disse: então está aí, fica com você, todo o ouro e a prata do mundo é seu. Aí o Senhor perguntou para o Arão: o que você quer? Ele disse: eu quero todo o petróleo do mundo. Aí o Senhor disse: toma aqui, o petróleo é seu. Aí o Senhor perguntou ao judeu: o que você quer? Eu quero o endereço dos dois. Só isso, o resto é comigo. Eu quero só o endereço dos dois. Mas na verdade o Senhor Jesus, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Só isto. Por que pediram isto? Porque eles haviam descoberto na convivência com Jesus que a oração é a chave que abre todas as portas de qualquer cofre. É a chave que abre todas as portas. Eles haviam visto Jesus de joelhos muitas vezes, conversando com o Pai, andando pelas ruas com eles, conversando com o Pai. Então eles descobriram que a oração era a chave de tudo. Então para que eu vou pedir carro se eu tenho a chave? Você me dá a chave que vai me dar o carro. Para que eu vou pedir todo o petróleo do mundo se eu tenho a chave que me faz abrir essa porta? Então a verdade é que eles pediram o mais importante. Vejam só o que diz na diapositiva seguinte: eles não pediram ao Senhor uma vida cômoda para os seus familiares. Eles podiam ter dito: Pai, cuide da minha família, cuide dos meus filhos, dá-nos uma vida mais cômoda, Pai. Podiam ter pedido isso. Eles podiam ter pedido o seguinte: Senhor, livra-nos das perseguições, livra-nos do anfiteatro, livra-nos da arena, dos leões, dos crocodilos, livra-nos destas coisas, Senhor. Podiam ter pedido, Veja, não pediram isso, não pediram isso. Eles simplesmente disseram: ensina-nos a orar, e o resto é conosco. As arenas as teremos diante, as dificuldades e as lutas também, mas se o Senhor nos ensina como orar, nós vamos conseguir sair adiante. Ensina-nos a orar. Pode sair. Pode sair. Não? Aí. Eu gostaria de dar-lhes aqui alguns pensamentos. Tudo que está entre aspas, tudo que está entre aspas, são pensamentos de outros que eu pus aqui, vale? Então está escrito aí: a principal preocupação do diabo é evitar que os crentes orem. Não lhe preocupa os estudos sobre a oração, sim. Não lhe preocupa as obras e práticas religiosas quando não vêm acompanhadas da oração. Isso é o que nós fazemos muitas vezes. Muitas vezes o que nós fazemos é: vamos abrir agora um comedor social, ou um refeitório social. Vamos abrir um refeitório social. Mas esquece de perguntar para o Senhor se é isso que Ele quer. Abrimos. Por quê? Porque nós pensamos que isso é o que Deus quer. Abrimos. O diabo não se preocupa com isso. Pode abrir o que quiser, se não vem acompanhado da oração. Porque se um refeitório vem acompanhado da oração, o refeitório vai produzir almas salvas para o reino de Deus. Se vem acompanhado pela oração. Se não vem acompanhado pela oração, vai encher a barriga das pessoas. A diferença é isso. Uma coisa é encher a barriga e outra coisa é salvar. O refeitório se converte num templo, e enquanto as pessoas estão alimentando o seu corpo físico, o Espírito Santo, quem foi que nos instruiu a buscar a sua presença para instrumentalizar a alimentação como instrumento para a salvação, ele vai fazer a sua obra. Então o diabo não se preocupa quando não vem acompanhado da oração. Ele ri do nosso esforço, ele menospreza a nossa sabedoria, mas ele treme quando oramos. Sabem que eu tinha feito uma série de estudos bíblicos na nossa igreja lá em Braga, quando eu era pastor em Braga, no norte de Portugal, e havia dado alguns pensamentos. Então, quando um dos pensamentos que apresentei à nossa igreja, eu disse: irmãos, se o diabo tivesse 10 bombas atômicas e tivesse autorização
para lançar estas 10 bombas atômicas sobre qualquer lugar do mundo, ele não escolheria as 10 megalópolis do mundo. Ele não escolheria as 10 cidades mais importantes do mundo. Ele escolheria os 10 aposentos mais fortes na oração. Porque o diabo não se preocupa com a quantidade. O que preocupa o diabo é a qualidade de vida espiritual que o povo de Deus tem. É a qualidade, é a sua intimidade com o Senhor. E a oração cria laços de intimidade com Deus. Então ele ri do nosso esforço, ele menospreza a nossa sabedoria. Irmãos, já pararam para pensar quantas vezes os pastores do Senhor sobem ao púlpito na força da sua capacidade intelectual? Já pararam para pensar quantas vezes nós nos escudamos nos nossos títulos acadêmicos? Já pararam para pensar nisso? Ele ri da nossa sabedoria. Nós pensamos que porque temos o curso tal, que com isto chegamos no púlpito e soltamos o que queremos, e o povo traga aquilo que nós dizemos, bate as palmas e diz: que filósofo é o nosso pastor. Mas o conteúdo é vazio. O diabo ri disto. Ele dá gargalhada quando um vai lá para frente, todo contente, saltando, todo autoconfiança, sem consultar ao Senhor, sem invertir tempo na oração, vai lá para o púlpito e pum, solta um montão de frases bem concatenadas, bem armadas, bem preparadas, e gramaticalmente com tudo, todas as coisas no seu lugar, e tudo muito bonito, e o povo fica absorto e embevecido, escutando aquela palavra tão bonita, aquele discurso tão bonito, mas de mensagem nada. E o diabo gargalhada por detrás do púlpito. É brincadeira, não? Sim, Senhor. Pode passar. Pode passar outra. Pode dar outra vez. Pode voltar. Um dia sem oração é um dia sem poder. Uma vida sem oração é uma vida sem poder e sem fruto, sem nenhuma dúvida. Pode voltar. Volta. Aí está. Só somos onipotentes quando estamos de joelhos. Cada vez que estou orando ao Senhor ali, na nossa igreja, no tempo do inverno, faz muito frio. E nós gostamos de orar de joelhos. Então nós compramos muitos tapetinhos pequeninos, tapetinhos, e ali tem uma pilha de tapetinhos. E quando chega na hora da oração, as pessoas vão lá, pegam o seu tapetinho, por causa do frio, porque todo o nosso piso é de mármore, então é muito frio, Então, e eu tenho meu tapetinho, né? Os irmãos já viram como fazem os muçulmanes? Cada um leva o seu tapetinho, não leva? Sim, Senhor, depois eu vou falar sobre isso. Mas olha aqui, só somos onipotentes quando estamos de joelhos. Sabem por que nós caímos, irmãos? Porque levantamos a boca do pó, tiramos a boca do pó e levantamos os nossos joelhos da terra. Muitos creem no poder da oração e gostam de ouvir falar sobre a oração. Inclusive leem muitos títulos sobre a oração. Um dos títulos mais prolíferos publicados no Brasil e no mundo é sobre a oração. Agora eu pergunto: o povo de Deus gosta de orar? Como vai o culto de quarta-feira na sua igreja? O Senhor Jesus disse o seguinte:
Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Por que Jesus disse isso? Pensando nos nossos cultos de quarta-feira. É verdade. É verdade. Só vão 2 ou 3. E aí o Senhor diz: eu esperei com eles ali. Não é o suficiente. 2 ou 3 reunidos. Irmãos, o culto básico da igreja, o culto que move todo o projeto da igreja, o culto que atrai as pessoas para Jesus, é o culto de oração. Mas esse é o mais fraco. Agora deixa eu dizer uma coisa, e isso é uma grande maravilha que eu descobri com o Senhor. Deus não nos deixa de abençoar pela frieza e pela debilidade de muitos. Ele nos abençoa pela fidelidade de poucos. Os poucos que vêm às reuniões de oração, os poucos que oram de verdade, formam o sustentáculo da igreja. E nós muitas vezes como pastores não nos damos conta de que aquelas mulheres, aqueles homens, especialmente os maiores, os mais idosos, os mais velhos, que se dedicam mais tempo à oração, que eles são os sustentáculos da igreja, com seus joelhos no chão. E não valorizamos. Quando se aproxima um velhinho como esse aqui, cabelo branco, para me dar um abraço, eu dou um abraço assim e já solto para lá. Aí vem um mais novo, etc., tem uma função, aí abraço, tal, vai para cá. Mas esse é que sustenta o reino. É impressionante, né? Então as orações, a oração é fundamental para si, pastor.